Olá, amigos do céu, boa noite. Coisa boa estar com vocês em mais um estudo das quartas-feiras, que durante 2 meses nós trabalhamos o estudo da viagem espírita. A partir de outubro, nós retornamos aos nossos estudos normais, da Revista Espírita, outubro, né, um mês muito importante para, para a Revista Espírita de 60, que é a que a gente está estudando, não é? Então, a gente vai retomar a partir de outubro, vamos ter uma programação específica. Obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui. Meu amigo Lourão está aqui dando boa noite, é o primeiro boa noite da noite. Magda, boa noite, Magda. Rose, Marie, também está dando boa noite. O pessoal tá chegando, o pessoal da quarta-feira, né? Quarta-feira nós temos 2 estudos, enquanto esse estudo acontece em uma outra sala, em um outro ambiente virtual, o grupo mediúnico está reunido, o grupo de formação mediúnica 2020, né? O grupo mediúnico da pandemia. Eles estão reunidos fazendo os seus estudos, eles estão na fase final dos estudos, onde estão tendo as evocações, as orientações. Esse estudo vai até novembro, começo de novembro, né? E nós estamos aqui, o outro grupo, a outra parte dos estudos do céu está aqui no seu estudo virtual, nessa campanha de valorização da vida, no Setembro Amarelo, estamos todos de amarelo para relembrar a importância da gente estar conversando, refletindo, né, da gente estar juntos nessa questão da valorização da vida. Boa noite, Socorro, boa noite, Maria Valquíria. É isso, eu dei boa noite a todo mundo que falou até agora. Aqueles que puderem, quiserem compartilhar, compartilhem. Eu vou, eu vou compartilhar agora aqui numa sala. Vamos lá, iniciar sala de vídeo. Pronto, iniciei, já compartilhei na minha timeline aqui, né, na minha, para os meus amigos. Agora eu vou compartilhar para os amigos do CEAL. Deixa eu ver aqui. Vamos copiar aqui o link. E aí, todo mundo que está na lista do CEAL, a Flor já mandou para algumas pessoas, mas tem a lista de amigos do CEAL, que é o que é necessário para os estudos mediúnicos. Participar do grupo da quarta, está estudando na quarta. Todo mundo que está estudando conosco na quarta, Magda, pode se inscrever para o ano que vem, para a turma do ano que vem, que será a turma do pós-pandemia, né? Só que ano que vem a gente não vai. Esse ano ela foi toda à distância. Ano que vem a gente já não vai fazer todo a distância como foi esse ano, né? Vai ter outro formato. Aqui o pessoal tá entrando para assistir. Então, boa noite a todos, o Centro Espírita Manjedoura de Belém. Murilo, boa noite, meu amigo. Coisa boa, você aqui participando dessa live de estudo do Espiritismo. Paulo também é candidato para a formação mediúnica do ano que vem. É isso aí, o pessoal que está participando, né? O pessoal de Có. O Lourão está dizendo que o critério é não ter medo. Não, quem tem medo também pode participar da formação mediúnica. Não tem problema não, pode ser com medo ou sem medo. O importante é que ano que vem, quem tem medo perderá. Né? Então é assim, viu? Lucília Lima, eu não sei se é a primeira vez, Lucília, eu não tinha visto você ainda participando aqui das nossas lives. Eu acho que se for a primeira vez, seja bem-vinda. Minha amiga Cleonice, boa noite, Cleonice. Evandro. Opa, olha aqui Isso não é verdade, Eduardo Marinho. Não dê informação falsa para o povo.
quem tem medo tem mediunidade, não é verdade. Tem muitas pessoas que têm medo e não têm mesmo mediunidade, tá bom? Lourdes Abreu tá dando boa noite a todos, o pessoal tá chegando aqui, né? Que é muito bom ter vocês. Vamos fazer uma prece para a gente iniciar. Quem foi? Ana Marques? Foi? Põe aí de novo. Denise. É a Denise. Ana Marques, seja bem-vinda. Não sei se a Ana Marques é a primeira vez, Flor, não? Não estou lembrando. Olha, se você estiver participando aqui da live pela primeira vez, você pode dizer que é a primeira vez, está participando, para a gente dar as boas-vindas a quem está participando pela primeira vez, né? Não se preocupe, Eduardo, não é um equívoco, né? É porque tem muita gente com medo, né? Tem medo, mas não tem mediunidade, né? Então a gente não pode extrapolar aí o limite. Boa noite, Ana. O que a gente precisa é combater o medo, isso sim. Vamos lá, vamos fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em teu nome. Rogamos o amparo e a assistência dos bons espíritos, em especial daquele que preside ao estudo das quartas-feiras, Allan Kardec. Que tu possas, mestre, nos inspirar. Que Jesus, nosso modelo e guia, nos ampare e nos proteja, e em nome de Deus, damos por iniciado o estudo desta noite. Que assim seja. Bem, como vocês sabem, olha aqui, pessoal, como somos todos CA, obrigado. Amanhã nós temos uma surpresa, campanha nova. Oh, coisa boa, Nana, coisa boa. Amanhã nós temos campanha nova, amanhã vocês vão ter uma surpresa. Amanhã no tratamento espiritual, o CEAL vai lançar uma campanha nova, uma campanha de marketing, pensada pela nossa amiga Flor. Tá bonito o negócio, viu? Tá bonito, também eu vou querer a participação de todos vocês. Não sei se o Pedro tá assistindo, o Pedro que está sabotando agora os compartilhamentos, né? Ele não permite mais. Enquanto não sair as camisas, mas eu queria dizer que a gente já deve estar com uma data para abertura, hein, Pedro? E aí, a famosa camisa a gente vai pegar lá no CEAL. As camisas que estão lá para aqueles que compartilharam. Sim, mas como eu ia dizendo, normalmente nós temos um quarteto. Hoje o nosso quarteto foi partido ao meio. Obrigado, Lourão, é isso mesmo. Somos todos CEAL, Setembro Amarelo. É isso aí. Hoje o nosso quarteto foi partido ao meio, nós teremos apenas um dueto, porque está aqui comigo dividindo esse ambiente virtual tão caro a todos nós, meu grande amigo, Gênison. Boa noite, Gênison, seja bem-vindo. Boa noite, Cícero. Tudo tranquilo, tudo na santa paz. Tirando Graças as a Deus. correrias, tirando os problemas, tirando as dores de cabeça, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Tirando Ou seja, tá tudo, tudo normal, né? Correria, tá dor de cabeça, tudo. problema, tá tudo em ordem. É isso aí, é isso aí. Estamos só nós dois hoje, né? Hoje eu acho que hoje a gente termina o texto, viu? O primeiro discurso. Lembra a todos. Ô Marcelo Reu. Obrigado, Marcelo Reu, acho que é Campina Grande. Obrigado, assim, lembrando que o nosso objetivo nunca foi ler a obra toda, gente. São 3 discursos e algumas perguntas. É mais instigá-los a procurar essa obra, né? E foi um texto que a gente escolheu porque realmente a gente estava precisando fazer umas reflexões sobre o Kardec, apresentar o Kardec. A partir de outubro a gente volta para o nosso estudo da Revista Espírita, os meninos vão continuar conosco, participando conosco, já estamos também programando aí umas visitas a mais para as quartas-feiras, e né, vamos mandar bons pensamentos para o nosso amigo Marquinho. O Marquinho fez um procedimento médico agora à noite, então está lá de repouso, e eu achei melhor ele não... Eu disse a ele que ele não precisaria desse desgaste. Ele fica lá de repouso, dá certo. E o nosso amigo Daniel está em uma outra live, nesse momento também, falando de espiritismo. Como a gente não tem direito de posse, né? Nós não temos direito... O passe dele é muito caro para a gente
comprar, né, o passe dele, então a gente tem que também dividir com estes outros que o chama, o Adilson. Boa noite, Adilson. O Adilson estava na prece, não era hoje, Adilson? Estava na prece do Instagram, a prece que a gente faz às 6 horas. Ana Márcia não está pela primeira vez. Mas vamos ao nosso texto de hoje, para a gente ver se a gente termina esse discurso. A Flor vai postar, a Flor. E hoje nós vamos falar, hoje nós não temos direito de divergir, Gênison. Nós não podemos divergir, nós não podemos discordar um do outro e ficar chateado, tá? Não, Porque jamais. nós vamos falar sobre as suscetibilidades. Pois é. Então, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que divergir, mas super tranquilo. Porque todos... Hoje vamos falar da suscetibilidade, né? A Ana Marques está dizendo assim, eu preciso falar sobre isso aqui, tá? Cícero, você sempre está acompanhado pelos irmãos comprometidos com a luz. Olha, eu adoraria que isso fosse verdade, Ana Marques. Meu sonho seria isso. Mas nem todo dia eu estou acompanhada, assim, que às vezes a minha vibração, não que o meu anjo da guarda e os bons espíritos não queiram me ajudar, os espíritos familiares, mas é que assim como você e como todos que nos assistem, eu tenho os meus dias bem ruins também. É uma batalha todo dia, tá bom? Então, tem dia que eu não quero ouvi-los. Eles estão do meu lado, mas eu não quero ouvir. Eu faço muita questão de dizer isso, porque a gente é um esforço diário. Tem dia que a gente tem nossas quedas, nossas vacilações. Tem dia que a gente se entrega ao arrastamento. Tá entendendo? Não é uma coisa fácil. Então, aqui, esse momento aí, na hora da prece, a gente dá uma acalmada, a gente tem uns problemas, assim, bem pesados também. Mas eu repito, você tem toda a razão quando você diz assim, que a gente está sempre acompanhado dos espíritos superiores, mas é quando a gente permite, porque tem dia que o nosso coração não permite. E aí eles não vão ficar do nosso lado se a gente não permite, tá bom? Então, o meu esforço é igual ao seu esforço, assim, todo dia, como você também é acompanhado pelos espíritos superiores, pelos anjos, o meu esforço é diário, mas negócio não é fácil, porque o espírito aqui, ó, é complicado, é complicado, então me dê um desconto. Vamos lá, gente, vamos ler o que a gente tem que fazer. Eu falei por mim, mas eu tenho certeza que pelo Jameson essa fala também se enquadra, né, gente? Nem todo dia a gente está Assina assim. embaixo. Então, ela é... Eu estava me lembrando agora que até Cristo, na hora da sua paixão, ele se agoniou, suou sangue, pediu para não passar por aquilo, mas depois ele lembrou da missão e seguiu. Isso. Quem somos nós para não passar pelos nossos momentos de vacilação e dificuldade, né? Faz parte. Olha, o outro tem agora uma campanha Devolva Meu Anjo. Hashtag Devolve Meu Anjo. Tá bom, gente. Isso aqui é o Lourão. Vamos lá. Nós vamos trabalhar agora mais um grupo de pessoas que estavam que tinham dificuldades com Kardec. Esse texto é sempre das pessoas que têm dificuldades com que Kardec conviveu, mas que tinham dificuldades com ele, né? Não tinham, digamos assim, o tratava como inimigo mesmo. Então aqui ele vai dizer, depois de ele ter trabalhado vários grupos, ele vai dizer, aí em seguida, aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com a mínima coisa, com o lugar que lhes é dado numa reunião e não os coloca em bastante evidência, com a ordem estabelecida para a leitura de suas comunicações ou com a recusa da leitura daquelas cujo tema não parece oportuno para uma assembleia. Pelo fato de não serem solicitados com bastante insistência a dar o seu concurso. Outros acham ruim porque a ordem dos trabalhos não é invertida para favorecer as suas conveniências. Outros gostariam de se colocar como médiuns titulares de um grupo ou de uma sociedade. Serem ali os manda-chuva.
e que os seus espíritos diretores fossem tomados por árbitros absolutos de todas as questões, etc, etc. Esses motivos são tão pueris e tão mesquinhos que não se ousam confessá-los, mas nem por isso deixam de constituir uma fonte de surda animosidade, que cedo ou tarde se trai, ou pelas malquerenças ou pelo afastamento. Sem ter razões ponderáveis a oferecer, muitos põem de lado os escrúpulos e apresentam pretextos ou alegações imaginárias. O fato de absolutamente não me conformar a essas pretensões surge como um erro, ou melhor ainda, um crime aos olhos de algumas pessoas que naturalmente me deram as costas. Gesto esse ao qual, mais uma vez, reagi, a seu ver, erroneamente, não lhes dando maior importância. Imperdoável. Concebei esta palavra nos lábios de pessoas que se dizem espíritas? Essa palavra deveria ser riscada do vocabulário do espiritismo. Aqui nós começamos, meu caro Jameson, a trabalhar com um grupo. A gente tem feito o nosso estudo com 2 focos, né? Nós tanto mostramos essas questões na lida espírita, nos trabalhos dos grupos, mas também nós colocamos isso na prática das nossas, do nosso dia a dia, né? A gente está fazendo, né, esses 2 aspectos, né? Buscando compreender nessas 2 dimensões, digamos assim. Então, Kardec aqui fala de um grupo muito comum entre nós, que são as pessoas muito suscetíveis. Sobre isso, o que é que você gostaria de falar? Os amigos de casa também já estão facultados a palavra para que façam suas colocações, que perguntem, que tirem as suas dúvidas. Gênison, sobre suscetibilidade, sobre o que o Kardec nos apresenta, o que é que você nos diria? Bom, a primeira coisa que salta aos olhos, que chama a atenção quando o Kardec fala dos melindrosos, né? Dos que não têm, dos que precisam de muitos dedos para se falar, dos que se ofendem por qualquer coisa, pelo menos se você ler, vê que ele usa, assim, interjeições não, mas usa expressões muito assertivas: imperdoável, mesquinhos, pueris, né, motivos mesquinhos e pueris. As adjetivações dele são muito duras. Kardec, ele não tem paciência para gente que tem mimimi. Ah, é porque você não ouviu o meu pedido. Ah, é porque eu pedi para poder fazer isso e não foi feito. Ah, é porque eu queria que fosse feito assim e não foi. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, e de certa forma isso muito me agrada, é esse tipo de melindre bobo. Até porque não haveria outra reação de Kardec se ele não identificasse ao fim a razão pelo que move essas pessoas. Ele diz assim, ó: concebeis esta palavra nos lábios de pessoas que se dizem espíritas, quer dizer, as pessoas que não têm a menor boa vontade, gente que a tudo ofende. Muitas vezes, Cícero, e aí a gente trazendo para nosso cotidiano no movimento espírita, vamos dizer assim, né, que isso aí é muito comum. Quem tem a experiência em casa espírita, em centro espírita, já se viu, ou como espectador, como envolvido em situações desse tipo. E talvez até como agente principal do problema. Isso acontece. De pessoas que às vezes nem estão diretamente envolvidas na rotina da casa, às vezes não são tão, não estão, digamos, há tanto tempo, né, assim, não estão tão envolvidas nas atividades, não têm um preparo ainda para certas missões, e por uma deliberação pessoal, se sente no direito de estar opinando e querendo conduzir. A minha palavra é essa. Não é que não se possa dar opiniões e contribuir. Não. É assim, é aquela pessoa que quer conduzir e quer impor e quer determinar, quando na realidade ela não está nem naquele papel, nem naquela missão. Então a pessoa por aquilo se ofende.
qualquer observação que é feita, não, rapaz, isso que você está pedindo não tem sentido, ou não dá para fazer agora. É como ele fala, a suscetibilidade levada ao excesso. O que ele quer dizer com isso? Todos nós temos isso, né? Todos nós, quem não, né, se chateia quando tem um pedido negado? Quem é que não se frustra quando tem uma expectativa não atendida? Quem é que não é, digamos, sequer mesmo uma coisa mais comum de acontecer? E assim, não fui reconhecido. Eu fiz tanto, por isso não fui reconhecido. Então, Kardec diz, cara, quem tem o coração imerso nos princípios espíritas não vai se deixar levar, né? Não vai deixar com que seu orgulho e sua vaidade dominem as suas emoções, né? A tal ponto, e é isso que ele fala, a tal ponto de fazer com que tudo se ofenda. Ele diz, milindre-se com as mínimas coisas. É disso que a gente está falando. Ninguém está falando aqui de situações assim mais graves. A gente está falando assim realmente das bobagens, dos ciúmes bobos, das pequenas ofensas que as pessoas se põem, né, e que isso, Kardec, veja só, Kardec, 1 milhão de coisas para fazer, muita gente para dar atenção, refletindo profundamente sobre questões graves, sobre todo o desenvolvimento da doutrina. Até que está lidando com gente que não tem a capacidade de perceber onde está envolvido, ele diz, olha, não tenho paciência para esse tipo de coisa. Eu faço uma observação, esse meu jeito de falar não quer dizer que Kardec fosse uma pessoa grosseira, não é isso, ou que eu esteja legitimando a grosseria. Mas o que eu digo é o seguinte, Kardec ele não perdia tempo com coisa pequena. Picuinha, mesquinharia, não tinha espaço com Kardec. Então ele, como bom pedagogo, como bom professor, ele deixou registrado e isso é um sentimento, e isso é isso, e essas, né, desse tipo, são atitudes que não acrescentam. E que quem se vir nessa situação, que reflita. Porque isso não contribui em nada e só revela o estado de crescimento moral e de falta de autovisão que a pessoa tem, né? Aqui a gente tem já tem uma pergunta que o Lourão fez aqui, que é bem interessante. Ó. Acho isso bem interessante, o mimimi. E quem não é como Kardec, que fica preocupado em tentar agradar? É vaidade em querer a aceitação do outro? Lourão, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara é, tipo, quais são os nossos objetivos? Quais são os objetivos que a gente tem? Porque é óbvio que a gente tem que observar o que o outro diz, a gente tem, o outro ele é importante, é um feedback natural para o nosso proceder, é através do outro que a gente se percebe, até porque nós não temos percepção de nós mesmos, porque o orgulho não deixa, né? A gente se vê porque o outro nos avisa, e a gente tem essa relação com o outro, nunca pode ser tirada. Mas a grande questão é, né, nessa sua fala, é assim, quando você tem um objetivo e você sai do objetivo para atender questões pessoais, questões menores, isso daí é vício, é vaidade. Isso é a desordenação do amor. Porque você que está lendo Santo Agostinho, você vai ver um tema muito caro para o Santo Agostinho é a ordenação do amor, porque o amor tem uma ordem para ele, né? Quando você consegue amar ordenadamente, ou seja, aquilo que é mais importante, você ama mais, menos importante, você vai ordenando as coisas para poder você amar de verdade. Então, o que é que ele diz? Ele fala assim, ó, isso eu realmente agora tenho usado, aprendi isso com Santo Agostinho, coisa que eu aprendi recente, assim, tenho usado bastante. Ele diz assim, você prepara um texto, você vai fazer uma apresentação, né? Ele mostra isso, eu acho que é no de Magistra, tá, Lourão? Acho que o Lourão está lendo as confissões. Normalmente as confissões vêm com de Magistro, dependendo da tradução, né? Então ele mostra assim, ó, você preparou uma apresentação, ele não vai usar o termo apresentação, eu estou fazendo assim para a gente se entender, em 5 etapas.
5 módulos. Aí você está no módulo 2. Aí uma pessoa levanta e te faz uma pergunta do módulo 4. Se você tenta responder, ele diz, é vaidade. Por quê? Porque você não vai ter aquilo ali não vai ser respondido. Não tem que precisa do módulo 3, o módulo 4. Quando chegar no módulo 4, a pessoa escuta. Então, cada coisa a seu tempo, ordenadamente. Ó. Primeiro é isso. E a gente vê que a gente foge muito dos assuntos propostos, porque a gente quer responder a tudo e a todos. Por quê? Porque a gente fica preocupado dessa suscetibilidade da pessoa. A pessoa não teve, ela tinha uma pergunta tão que ela queria fazer, era tão importante para ela. Sim, mas o estudo é em várias partes, tem que esperar naquele momento. Isso é no plano teórico, mas no plano prático, isso aqui é no plano da aprendizagem, né, da relação com aluno-professor. Mas no plano prático, também é dessa maneira, você tem que esperar as coisas acontecer. Então, não adianta, por exemplo, você levar determinadas informações para uma pessoa que não está pronta para receber. Se você levar, é perda de tempo, é tola vaidade. É uma tola vaidade. Não é nem só vaidade, é tola, porque não faz muito sentido. É quando ele diz lá no livro dos Médiuns, que eu sei que você também está lendo, quando ele diz assim, ó, primeira coisa é perguntar se você acredita, se a pessoa acredita que ele tem um espírito. Se a pessoa não acredita que tem um espírito, o espiritismo não pode ser apresentado para ela, não faz o menor sentido. Agora, se ela acredita que tem um espírito, que ela é um espírito, falando tem, a gente sabe nesse sentido, né? Que é um espírito, dá para você pelo menos desenvolver. Mas se não, pronto, então para que perder tempo conversando com um materialista convicto para falar sobre espiritismo com ele? Para que perder tempo? Tola vaidade. Ele não está bem? Para que mexer numa pessoa que tem uma fé estabelecida? Se ela está bem, para que você vai querer debater com ela? Tola vaidade. O espiritismo é para quem está. Primeiro, você tem que acreditar em espírito. Acreditar em Deus, acreditar em espírito. Mas você está angustiado porque não encontra respostas. Mas se você está bem com as respostas, pronto. E dentro do espiritismo, ainda, como não está bem compreendido, tem pessoas que, por exemplo, ainda não leem Kardec. Não querem ler. Para que brigar com essas pessoas? Deixa, o tempo vai chegar de cada um. O importante é você ler Kardec, é estar com aqueles que pensam do mesmo jeito. Eu estou falando dos grupos. Agora, e quando tem nos ambientes outros? Mesma coisa. Tem determinada situação que você tem que ouvir o outro. Mas também depois, porque a pessoa tem essas suscetibilidades mínimas, quer uma atenção, não chamou meu nome, não me deu atenção, eu não fui. Tá, aí, se você ficar voltando o tempo inteiro, a gente é vaidade, é tola vaidade, e é sinal de infelicidade, porque a gente não agrada a todo mundo. E por melhor que você seja no planeta de provas e expiações, se você for 10 o tempo inteiro, tem alguém que não gosta de você. Tem sempre alguém que não gosta de você. Porque tem pessoas no nosso planeta que têm raiva até da sua bondade. Raiva da sua bondade. E é tão desafiador que, às vezes, no nosso planeta de provas e expiações, dá vontade de não ser bom, porque parece que quando você é bom, você não é temido e não é obedecido naquilo que deveria ser. Hoje mesmo eu estava discutindo isso, conversando com a Letícia. Eu digo assim, Letícia do céu, pelo amor de Deus. A gente estava fazendo as obras para adequação do CEAL para quando for a retomada, está fazendo várias mudanças, vai pintar, vai fazer umas coisas assim. E eu disse assim, Letícia, parece que a gente sofre por quê? Porque todos aqueles que a gente contrata, a gente tem confiança. Como a gente não está lá, a gente entrega e diz assim, olha, está aqui, a gente paga, faz tudo direitinho, do jeito que a pessoa quer, porque a gente
ninguém vai pecar por desonestidade, a gente nunca deixou de pagar um funcionário, nunca deixou de nada, e todo mundo dá trabalho para a gente, porque parece que sabe que a gente vai ser correto. Porque a gente vai ser correto, todos os trabalhadores são trabalhadores. Dá vontade de você ser ir contra o seu próprio objetivo. Porque aquele que parece que trata mal, que faz não sei o quê, esses daí todo mundo faz. E quando então, essas são digamos assim, as contradições do mundo de provas e expiações. Aí você tem que decidir qual é o seu objetivo. Se você quer, então eu vou ser ruim igual a todo mundo, ou você vai continuar firme. Gênison, faça mais alguns comentários. Que também a gente às vezes precisa fazer alguns alinhamentos. Quando eu falo mimimi, é porque eu tento trazer para uma linguagem muito corrente, né? Mas o Cícero explicou muito bem, né? Muito bem, todo esse processo. Que pegando o gancho da pergunta do Lourão, o que a gente precisa ter em mente, Lourão, são duas perspectivas. Veja como é que Kardec está se comportando nesse texto. Veja se ele está preocupado em agradar alguém. Mais à frente ele vai falar de forma até mais direta como é que ele trata os médiums que dão trabalho, as pessoas que dão trabalho dentro da casa, da sociedade espírita. A gente já vai chegar lá. E você vai perceber que Kardec não deixou de ser virtuoso por conta disso. Quando você fala você está preocupado em tentar agradar, então aí já é uma perspectiva que não parte de fora, é sua. Aí já é um outro departamento, que aí é outro assunto. Aí você tem que ver que tipo de vício moral que a gente está se ligando, porque é como a timidez. A timidez não é ser legal, a timidez é um orgulho, é um orgulho próprio de achar que eu não vou me expor para não ser criticado. Então eu não vou me expor. Eu me intimido, né? Eu me torno tímido para que eu não me seja objeto de julgamentos. E a vida muitas vezes nos empurra para a gente crescer, seja em qualquer perspectiva, espiritual, profissional, pessoal. Exemplo, vou dar um exemplo bem prosaico. No seu Cícero, eu acredito que também sim, ele não devia ser quando jovem, adolescente, ali, dos mais desenvoltos com as meninas. Eu acho que ele devia ser mais na dele. Não é por isso não. Mas assim, seu temperamento com as meninas, você era mais tímido ou era mais despachado? Que nada, era uma desgraça total. Pronto, então somos dois. O que Uma vez acontece? uma vez no Orkut, eu entrei no grupo da turma lá, na época do Orkut, né? Aí uma das Era a comunidade, assim, comunidade. A comunidade, isso aí. O Cícero, aquele bonitinho lá eu digo, você devia ter me dito isso na época. Na época, agora não dá mais. Né? Agora não adianta. Então, assim, por que o rapaz jovem gosta da menina, às vezes sabe que a menina gosta dele, ele não vai lá se declarar, ou como usando uma linguagem bem cearense, porque ele não chega junto? Por timidez. E qual o motivo da timidez? O medo de levar o fora. O orgulho. Eu não posso ser rejeitado. Só que por eu ter esse pensamento, por eu querer não parecer uma pessoa menor aos olhos dos outros e não aos meus próprios sentimentos, eu acabo deixando de fazer algumas coisas que fazem parte da vida. É um processo natural que, numa coisa mais simples dessa, você não vê muita coisa, mas vá trabalhar com vendas, para ganhar o pão da sua família. Se você for tímido, você não vende. Eu sou advogado. Você tem que lidar com autoridades que muitas vezes não são das mais gentis. São pessoas que têm o uso da caneta e da força, muitas vezes. E se você for excessivamente tímido, porque você não quer agradar, você às vezes não resolve o problema que precisa resolver. Então, assim, não que eu seja esse poço de expansividade, mas a gente tem que entender assim, quando o Kardec fala das suscetibilidades ao extremo, ele não está falando assim, não, eu tenho que ser agradável para todo mundo que chegar aqui para ser bem recebido na minha sociedade espírita. Não. Ele diz o seguinte, pessoal, o combinado não é caro. A regra aqui é essa. Assim, assado. Um fala, o outro faz e o outro atende. Acabou. Mas eu acho que, olha, amigo, você quer se encaixar em qual dessas três dinâmicas aqui? Não concordo. Então, obrigado, valeu, procure seu rumo. Não, assim,
sem ofender, sem agredir. Agora, ele não pode, porque, como o Cícero comentou, qual é o objetivo? É o estudo, então eu tenho que seguir adiante, eu tenho que avançar, eu tenho que rumar para frente. Eu não posso ficar voltando para. Peraí, que o Cícero não entendeu. Cícero, vou explicar de uma forma melhor, porque a minha vaidade diz que eu tenho outras habilidades para explicar, não é isso, Cícero? Não posso. Às vezes você, como você disse, tem uma programação para fazer, você tem um estudo para desenvolver, você tem uma dinâmica no centro, você tem um dia de atividade. O mundo não pode se encaixar a mim. Isso. Uma questão de gentileza e caridade, eu tenho que procurar me encaixar ao grupo. Uma vez, assim, fazer um comentário de uma... Quando eu estava encarregado de convidar pessoas para fazer as palestras, né? Quando nós ainda tínhamos essa modalidade de palestras. Nas nossas reuniões do CEAL, nenhuma tem mais palestras, a não ser eventualmente, né? Porque nós não temos palestras, porque a gente percebeu que os estudos, eles, do ponto de vista do próprio estudo, rende mais do que palestras, né? Então, nós temos leituras seriadas e incentivos aos estudos, às formações de grupos, às leituras individuais. Não temos. Agora, uma vez ou outra, tem um evento, tem uma palestra, mas não é como antes, que era segunda, quarta e sábado, palestras, né? Segunda, quarta e sábado, palestra. E uma vez eu convidei uma pessoa com antecedência, né? Tipo um mês de antecedência, para dar uma palestra no nosso grupo. E aí, a pessoa confirmou, estava bem feliz, e o nosso horário de funcionamento é de 19h30 às 20h30. É esse o tempo, né? Só que chegou o dia e a pessoa tinha um compromisso. E era um compromisso, assim, digamos assim, não urgente, porque foi convidado, provavelmente por um interesse amoroso, alguma coisa, para ir para um teatro, não sei o quê, né? Algo desse tipo. Mas a pessoa estava muito interessada em dar a palestra, fazer essa palestra no CEAL, porque assim, poxa vida, o CEAL, um local dos estudos, eu queria ir lá, né? Ó, o Gênesis, até o copo é amarelo, Flor. Meu Deus, o meu não é amarelo. Arrumarei um copo amarelo. É porque a Flor pediu que a gente viesse de amarelo. O Gênesis obedece tanto que até o copo é amarelo. Mas o meu peixe ali atrás tem tons de amarelo. Minha parede e a sua também são amarelas. Sim. São em tons de amarelo, né? Então, o que aconteceu? A pessoa estava muito interessada em dar o tema. Pois você acredita, Jenison? Mas a pessoa tinha um compromisso e não iria chegar. Conflitou o horário. Conflitou o horário. E teatro, né? É teatro, né? O teatro tem as chamadas, você não entra mais, né? Depois, não. Aí a pessoa me sugeriu que eu que eu antecipasse a reunião, toda a programação da reunião, isso assim, ó, vamos fazer mais cedo, porque eu queria participar das duas coisas, eu queria ter o meu encontro, mas eu também queria ir. Veja, é o tipo de situação extremamente inusitada, porque é você levar em consideração mesmo que seja, a pessoa pediu assim, não é a título de sugestão. É o tipo de sugestão que a gente nem assim, refletindo bem, né? Assim, é um tipo de sugestão que a gente nem oferece, porque é mudar toda uma estrutura por algo que era do meu interesse. Então, eu disse, não tem a menor condição. Você não vem. Você não vou ficar com raiva, não vou ficar chateado, mas eu não posso mudar por uma questão dessa. Quer dizer, isso não é intransigência. Não é intransigência, é porque a gente não pode facilitar esse tipo de coisa. Intransigência é para coisas transigíveis. Isso aí não tem o que negociar. Não dá para negociar. Não é objeto de negociação. Então, você não vai ser intransigente porque não se pode negociar. Mas é isso, Bruno. Então, assim, Kardec ele falava o quê? Olha,
As pessoas que têm, e é comum acontecer, isso a gente a gente não se espanta, acontece. Pessoas que se ofendem. A questão do Kardec não é o fato de você dizer ou ficar jeitoso para dizer não. É o fato de há pessoas que se ofendem. E ele até comenta, olha, isso é um negócio tão mesquinho e tão pueril que as pessoas que fazem isso não admitem. Não Isso. confessam que fazem. E não admitem, Para né? mostrar como é ridícula a situação da pessoa. Ela mesma não, eu não faço isso não. Nunca fiz, nunca faria. E faz. Pronto. Aí aqui tem uma outra pergunta da Magda. Vamos lá tentar ainda trabalhar isso aqui. Nós estamos trabalhando de suscetibilidades hoje, né? Flor, coloque aí a pergunta da Magda, também é bem interessante. Eu vou contar uma história que é legal. Mas o melindre não seria carência de atenção, afeto, ou tem somente a vaidade, no caso que Kardec expõe? Mas ele não deveria ensinar o imperfeito? Belíssimas colocações, Magda, belíssimas colocações. Existe o melindre, que é por orgulho mesmo. Que existe aquela pessoa que é orgulhosa e que, se não for do jeito dela, tipo, eu sou o dono da bola, então eu tenho que organizar as coisas do meu jeito. Se eu não for o chefe, né? Como é que o pessoal diz assim? Tem pessoas que não nasceu para ser plateia. Ela tem que estar, né, no palco. Mas aí vamos tentar de carência de atenção e afeto, tá? Vamos por esse caminho. É que tem duas condições, sabe, Magda? A gente tem que sempre visualizar o que é que a pessoa, qual é a posição da pessoa. Ela está ali como o quê? Alguém que veio pedir ajuda ou alguém que agora já encontrou o caminho e está na batalha, que é o nosso caso. Nós diríamos que nós temos dois grupos. Existe aquela pessoa que chegou desesperada precisando de ajuda. Para essa pessoa, nós não vamos nunca recriminá-la pelo posicionamento dela. A gente aceita do jeito que ela vem. Mas existem os outros que nós já descobrimos o que é que temos de fazer. Nós já sabemos o que temos de fazer. Então, agora eu não estou mais na ignorância. A questão é que eu tenho que saber que não é como eu quero. Não é como eu quero. É como tem de ser. Então, vou dar um exemplo, não vou dar nenhum exemplo prático de questões assim, né? O pessoal do atendimento fraterno sofre muito, porque a gente diz assim, ó, vou criar uma situação, olha, eu tenho um parente muito difícil, a questão tá muito complicada, a gente vai dizer, ore por ele, ore por ele. E aí a gente, depois de orar, ó, tente ler isso aqui para refletir, mude seus atos, veja isso daqui, tente isso aqui. E tem pessoas que vão dizendo assim, mas eu já faço, mas eu já faço, eu já faço. Então, ela já faz tudo o que tem que ser feito. Bem, se ela já faz tudo o que tem que ser feito, não tem mais nada que a gente possa oferecer. Essa mesma situação é descrita quando aquele jovem chega para Jesus e pede para o que é que deve fazer para ser um discípulo, né? É um moço rico, né? Eu não vou ler o texto, mas Jesus diz assim, ó, cumpre o que diz os profetas, né? Cumpre os mandamentos, fala o que diz a lei e os profetas. Aí ele diz assim, ó, não, eu já faço tudo. Eu já faço tudo que faz a lei e os profetas. O que manda as leis e os profetas. Então Jesus diz, bem, se você já faz tudo isso, esse mundo não é mais para você. Dá tudo que tu tem e me segue. Porque é óbvio que se eu cumprir tudo que tem de orientações espirituais, nas leis de Deus e dos profetas, eu estou nesse mundo apenas para quê? Para trazer orientações. Não estou mais nele para vencer mais nada. Como a gente sempre diz, quem precisa do espiritismo são espíritos imperfeitos. Se você é uma alma boa, se você já é bom, você não precisa do espiritismo. Quem precisa do espiritismo sou eu, o Gênison, as pessoas com dificuldade. Quem não tem problemas para vencer, não está nem nesse planeta. É que não é assim. E o que foi que o rapaz fez quando Jesus disse, dá tudo que tu tens, foi embora. Ele foi embora. Então, tem essas questões que a gente tem que ver, que a gente não pode Você descobriu que uma pessoa tem carência, mas você já deu as orientações. E se ela continua exigindo, não contribua. Porque se você ficar
Primeiro que você nunca vai satisfazer, porque a carência é íntima. A carência é íntima. É da alma. É da alma. Não é uma carência de fato, é diferente de fome. Então, a carência é íntima, que é atenção. Eu quero chamar a atenção. Nossa, tudo que a gente precisa perceber é que a gente não dá para viver se todo mundo resolver chamar a atenção. Então, o que eu tenho visto, e isso é uma coisa que me surpreende, porque tem gente que é insistente. Parece, Jenison, que acontece um fenômeno em grupo espírita. Eu li Kardec, eu gosto muito de seguir. Eu não tenho ainda, eu gostaria muito de ter o sangue frio dele, essas virtudes que são as virtudes do espírito. Bom, eu não tenho, mas algumas eu consigo já imitar, né? Emular, assim, já dá para fazer. Uma delas é, se a pessoa está querendo muito chamar minha atenção, eu não dou atenção. Eu não dou. Eu vejo que a gente sabe, quem é professor sabe, quando o aluno está querendo chamar a atenção, né? Tipo lá, quando você fala assim, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Aí o aluno levanta a mão, aí diz assim, quer dizer, professor, que os portugueses colonizaram o Brasil? Foi o que eu acabei de dizer. Então a gente tem um feeling para o aluno que está querendo chamar a atenção. Então, quando eu percebo que o que a pessoa quer é a atenção pela atenção, ele não quer tipo uma orientação para resolver um problema, para resolver uma situação. Ele quer aquela atenção pessoal para ele. Eu não dou atenção. E por incrível que pareça, acontece um fenômeno inacreditável. Quanto menos atenção você dá, mais a pessoa insiste. Então, eu estou falando isso, não é com ninguém específico, ninguém esteja assistindo. A maioria das pessoas ficam assim comigo, que elas me perguntam uma coisa, eu digo assim, leia tal livro. E aí, eu queria dizer que eu aprendi isso com meu amigo Cosme. Uma vez, gente, eu fiz uma pergunta ao Cosme. Uma pergunta. Eu tenho esse e-mail dele. Eu juro a vocês, eu fiz uma pergunta, eu achava que ele ia me responder. Ele mandou eu ler 12 livros. Eu tenho os 12 livros ainda que ele mandou eu ler para responder aquela pergunta. Óbvio que quando eu comecei a ler, eu ganhei um monte de conhecimentos, não sei o quê, mas imagina você receber 12 livros. Então, toda vida que alguém vem me fazer uma pergunta e eu digo assim, ó, leia tal livro, eu me considero uma alma boa, porque eu não mandei ler 12 livros, sendo que um deles é a crítica da razão pura do Kant. Pelo amor de Deus! É o último da Marquinhos não está aqui para explicar, né? O Marquinhos não está aqui para explicar. Então, a gente precisa perceber que nem toda carência a gente deve ficar correndo atrás de satisfazer a carência dos outros. O que ela tem que ter é autonomia. Ela precisa saber que ela não precisa. Porque se tem uma coisa que nós devemos, enquanto espíritas, combater, é a criação de guru, de pessoas que sejam... Isso era muito comum nos anos 80, e vez ou outra vocês vão ver aqui, alguém fala assim, meu mentor, minha mestra, meu mestre, modelo e guia é Jesus. Em Espiritismo, o mestre é Allan Kardec. São os espíritos superiores. Transformar uma pessoa que faz live, que coordena um grupo espírita, dá a ele um papel de mestre, é ignorância de quem fala e é vaidade elevada ao cubo de quem aceita. Então, por isso que naquele começo lá, eu já fui logo dizendo, olha, gente, esquece esse negócio aí, que a gente é uma tragédia, nós também estamos no mesmo barco, não é nem pelo que a Ana colocou, não. É porque todos nós sabemos de como isso é perigoso. Hoje mesmo, antes de chegar aqui, eu estava lendo uma outra reportagem que vai sair aí num desses programas investigativos da TV, sobre outro médium de cura envolvidos em... Não pode, Flor, não coloca essas coisas que a gente está botando o nome das empresas. Em um outro médium de cura envolvido em crimes de ordem de natureza sexual.
E o médium ainda teve a ousadia, Gênison, de dizer o seguinte: tem umas 10 pessoas acusando não, Flor, brincadeira, eu tô brincando, é que a gente não fala isso, eu tenho certeza que essas lojas não vão processar a gente, elas não estão assistindo aí. Ninguém está mentindo também. Ninguém está mentindo também, né? E o O médium, médium, né? sabe o que foi que o médium usou como argumento para justificar os crimes cometidos? Para justificar, não, para se sair, Gênison. Olha aí, você como advogado, vamos ver qual é o juiz que aceita essa tese. Ele disse assim: eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Não, eu não tenho responsabilidade sobre o que os espíritos fazem quando estão possuindo o meu corpo. Olha Tá que bom, beleza. tá bom. Tá certo. Não tem... Que tese boa, né? É o É, espírito, não fui eu que fiz nada. Então, gente, é responsabilidade e autonomia. Então, há carências e carências. Só para deixar claro, existe a carência do sofrimento real, da pessoa que chega querendo, precisa de ajuda, precisa de escuta, e para esses aí é a campanha, né? Ó, você não pode chegar para uma pessoa, por exemplo, que está com ideias suicidas e dizer que ela tem que lavar prato, que ela tem que lavar louça. Não, você tem que ter toda uma estrutura para conversar. Mas quando você percebe também que é uma carência, querendo atenção, querendo assim, e principalmente, Magda, a gente percebe. Você ajuda uma vez, duas, três, e a pessoa não dá nenhuma resposta. Deixa que Deus cuida. Gênesis, sobre isso, quer falar alguma coisa? sim, só mais para complementar. Quando a gente fala carência e os usos meio que distorce o conceito da palavra, né? É falta, né? Carência é falta de alguma coisa. Então, quando a gente fala que se o melindre é carência de atenção, isso é um jeito muito corrente nosso, né, atual, de chamar as pessoas que justamente são melindrosas, né? Seria meio que um sinônimo, o melindre e o carente de atenção. Hoje a gente chama, como que um xingamento. Ah, você é carente de atenção, você está precisando de atenção, né? Uma resposta meio beijinho no ombro para a pessoa. Então, assim, quando você vê essa situação que a pessoa efetivamente, e aí eu não quero repetir, que o Cícero já falou muito bem, a pessoa efetivamente está precisando de atenção, você oferece ajuda. Agora, quando a pessoa quer só encher o saco, a pessoa quer só turbar teu juízo, perturbar a tua paz, aí você faz o que o Cícero diz, você tem que aprender. Porque, pessoal, a gente tem que ter uma coisa clara. O que eu vou falar aqui, às vezes eu nem eu pratico, mas a gente tem que ter a consciência. Deus nos criou individuais. Por mais que haja teorias coletivistas, sociais, que todo mundo vai ficar feliz por igual num determinado estado da história da vida da humanidade. Temos que nos preocupar com o bem de todos. Isso aí é uma falsa verdade. É o que se chama na lógica de falácia. Isso não é bem uma verdade. Porque nós somos criados individuais. Temos necessidades individuais. E os problemas que a gente tem vão ter que ser conduzidos individualmente. Quem é pai de mais de um filho sabe muito bem do que eu estou falando. Você dá o amor para ambos, para todos, mas sabe que um demanda mais atenção que o outro. Porque um jeito, um é mais. É como se tu está falando de autonomia, um já é mais autônomo, um já é mais largado, mais independente. O outro ou os outros já são mais travados e precisam daquele impulso. Então, assim, a gente acreditar que o problema da carência e do melindre vai ser resolvido porque de fora para dentro, eu, Gênison, vou resolver o melindre do Cícero fazendo o quê? Dando tudo que ele quer, eu vou potencializar o monstro. Porque essas demandas, né, emocionais, elas são insaciáveis. Quem tem medo tende a ter cada vez mais medo. Quem tem raiva tende a cada vez ter mais raiva. Isso quando não se procura, obviamente, como a gente aqui, que eu acredito que todos, sem exceção,
procuram se equilibrar, estão em busca de se melhorar espiritualmente. E se melhorar espiritualmente, faça aqui a nota de rodapé. Não espere por bônus hora e na colônia espiritual. Não é isso. Porque isso não existe. Melhorar-se espiritualmente é já ser melhor como ser humano hoje. Façam como Lourão, leiam as Confissões de Santo Agostinho, que vocês vão ver o que é um processo de melhoramento espiritual de uma pessoa numa vida. Veja quem Santo Agostinho foi na sua mocidade, veja quem ele se tornou na sua maturidade, já na sua velhice. Numa vida, ele fez todo um trabalho, e olha só, ele veio debaixo do subsolo da moral e foi ao ápice, né? Assim, se tornou um doutor da igreja, pregou a moral cristã e se ressurgiu enquanto homem. Então, assim, nesse processo que a gente pode adotar, e Kardec fala bem disso, nós não temos que nos preocupar com o destino que cada um adulto e tem uma criança sob minha responsabilidade, como um filho ou uma tutela de uma criança, um sobrinho, eu tenho a obrigação de orientá-lo e conduzi-lo. Mas a partir do momento que aquele jovem vira homem, aquela menina vira mulher, é adulto, e a lei já diz isso, quando passa dos 18 anos, não tem mais quem segure. É assim, você tem que contar com o seu trabalho e torcer para que ele cresça. Óbvio, estou ali à disposição por que precisar. Porque, pessoal, não adianta. Não tem como você fazer. E outra, nós como espíritas sabemos, não é só numa vida, são várias. Então, assim, a gente tem uma ansiedade muito de tratar dos males dos outros. Sim. A gente tem que aprender a cuidar mais dos nossos, né? Porque a pessoa às vezes pensa, isso é a não compreensão do espiritismo, que a missão dela é corrigir aquele outro. Aquele outro que é tão difícil, ela vai aprendendo a encontrar estratégias para lidar com aquela pessoa. Mas mudar o outro não dá, Não tem impossível. como. Você até altera um pouco, isso já tive, eu acho que quem já mudou, fez isso, já teve essa experiência. Eu tive muito na minha juventude, adolescência, muitos conflitos com meu pai. Qual o jovem que muitas vezes não, né? Muita discussão, muito conflito. Quando eu cheguei à fase adulta, por volta dos 25, 23, 25, eu comecei a entender que o mundo real é diferente. E aí eu comecei a mudar a minha postura perante ele. O que aconteceu, por milagre, ele mudou comigo. Ele não mudou comigo. Simplesmente ele parou de reagir às minhas ofensivas. Ele parou de reagir às minhas agressões. Então nós ficamos com a relação mais amena. Houve transformação da minha parte. Da minha parte. E aí, naturalmente, como um reflexo natural, se eu agrido o Cícero todos os dias e ele reage, no dia que eu não agrido, ele não reage. Qual foi a transformação que houve aí? Se eu parei de atacar? Né? E vice-versa. Então, eu não vou nem me defender do Gênesis porque ele não me ataca mais, então eu desarmo. E aí a relação melhora. Essa que é o efeito colateral e não o efeito direto. Né? Exatamente, perfeito. Eu lembro, você citou, e Santo Agostinho é nosso, assim, né? Tipo, Santo Agostinho é top para nós ali, a flor ele só não é coach, né? Mas só não é coach, né? Mas toda vez que a Flor fala em Santo Agostinho, ela faz assim, Santo Agostinho é top, né? Porque o Santo Agostinho, ele é um exemplo realmente ele é um exemplo de crescimento espiritual. É óbvio que a gente não vai dar o salto que ele deu, porque ele tem toda uma bagagem de encarnações, né? Mas a gente pode. Mas ele tem uma coisa que é maravilhosa, que é assim, ele morre pedindo misericórdia, e essa parte eu sempre gosto de lembrar a todos. Quando chega no final da vida dele, ele está lá morrendo e tem uns papeizinhos escritos na parede, está lá ele pedindo misericórdia, porque ele lembra do que ele fez e ele pede a Deus, me perdoe. E tem um livro dele que é sensacional, que é Os Retratações, que aí ele passa a limpo todas as suas obras. Aí ele começa a dizer assim, olha, aqui eu exagerei. Eu não devia ter escrito dessa forma. Aqui peguei pesado demais aqui nessa hora. E aí ele vai mostrando assim, ó, aqui eu também... Agora tem sobre um livro dele que eu acho o melhor exemplo
assim, tem uma questão que eu digo assim, ó, esse é o cara, quando uma pessoa diz um negócio desse, ele diz, pronto, aí ele diz aqui, sobre essa obra, nem eu mesmo entendo o que eu escrevi. Então, ele tem assim, a humildade intelectual de dizer, olha, gente, isso aqui nem eu entendo. E é engraçado que tem gente que tenta entender, quando a pessoa mesma assume, assim, olha, eu não entendo o que eu escrevi. Então, a gente precisa ter mais humildade intelectual, a gente precisa ficar mais tranquilo com as coisas, saber que a gente tem desafios, nós não somos os donos da verdade. O que a gente pensa hoje, amanhã a gente vai e modifica. Por quê? Porque novas luzes nos são apresentadas, nós estamos sempre mudando. Kardec mesmo fez isso várias vezes, né, Kardec Cícero? fez isso várias vezes. Kardec fez isso várias vezes, então a gente precisa ter esse cuidado de não estar fechado, que essa é a ideia do preconceito que deve ser combatido, né? Que esse preconceito é combatido por Descartes. Ele começa a bater muito forte na ideia do preconceito, no prejuízo de sistema, né? Que o Kardec fala bastante, nas ideias preconcebidas. Lógico que os outros preconceitos que existem aí também, que são frutos do orgulho, não é o que a gente está discutindo aqui, porque aí já entra no plano da moral, que a gente não tem por que nenhum ser humano discriminar outro por nada, porque nós somos todos espíritos, então não, mas eu quero falar do preconceito que nos atrapalha e muito em relação ao espiritismo, é quando a gente pega uma verdade e defende. E aí o Santo Agostinho trabalha isso no De Magistro, ele diz lá no De Magistro isso, que as pessoas não abandonam determinadas ideias pelo trabalho que seria de colocar outras no lugar. Então eu prefiro ficar com a coisa errada, defendendo a coisa errada, do que estar lá. Eu vou dar um exemplo para vocês de ideia preconcebida que atrapalha muito o espiritismo. Quando nós, há uns 10 anos atrás, começamos a ter contato com o IPEAC naturalizou para nós uma coisa óbvia, que foram as evocações. Nós não tínhamos evocações. O CEAL nunca fez evocação. E o IPEAC, na verdade, o GEAC, né? O GEAC é o grupo físico, o GEAC começou a trabalhar a duras penas as evocações, como regra, e as espontâneas como exceção. Porque normalmente é o contrário. Não tem evocação, não existe evocações. As comunicações espontâneas, elas acontecem, têm seu valor, não são reprimidas, né? Mas as evocações é o que o Kardec usou, que ele orienta como regra, mas só que a evocação dá trabalho, porque exige análise. Como é que você vai saber se... Todo mundo me pergunta, mas como é que você vai saber se aquele é o espírito mesmo? Como é que você vai saber se não é o médium que está falando? Eu digo, com análise, com estudo, exige que as pessoas tenham uma ilusão que é comunicação espontânea, não, como ela é espontânea, não tem mistificação, o que é uma tolice sem tamanho. E Kardec o tempo inteiro fala, Livro dos Médiuns é Guia dos Evocadores, é o subtítulo, Livro dos Médiuns ou Guia dos Evocadores. Ele fala o tempo inteiro das evocações. Ele diz o seguinte, existem aqueles grupos que só querem evocação, existem aqueles grupos que só querem comunicações espontâneas. Ele diz, o erro é usar um como regra, escolher qualquer um e dizer, excluir o outro. Então nós tivemos que ir nos trabalhando para as evocações, para pedir os guias, para pedir conselhos, que não sei o que, não sei o que. E quando a gente falava disso, todo mundo tem nos livros, a todos os lugares, a evocação foi feita, todos os lugares da obra trabalham com evocações, mesmo assim tinha pessoas que diziam, não, isso é no tempo de Kardec. Era a ideia preconcebida. Era uma ideia preconcebida e ela não queria, porque para você aceitar as comunicações espontâneas, para você aceitar as evocações, você tem que mudar toda a sua forma de conduzir sua reunião. Isso vai dar tanto trabalho que eu prefiro ficar com as ideias preconcebidas. Quando a gente foi falar, começou a falar de anjo da guarda.
Nossa, pelo amor de Deus, as pessoas são muito inacreditável, as pessoas são muito resistentes aos anjos da guarda. Por quê? Eu vou dizer como é que como eu estudo os médiuns, o comportamento dos médiuns, é assim, ó, tem aqui uma reunião, eu estou aqui numa reunião com o Gênison. Vamos fazer uma reunião, porque uma reunião pode ser duas pessoas, né? Aí o Gênison disse assim, Cícero, eu queria evocar meu anjo da guarda. Aí eu vou funcionar como médium, né? Recebe a comunicação dando conselhos para o Gênison, pedindo para ele ser mais moderado, orientações boas, como os anjos da guarda dão. O médium fica assim, meu Deus do céu, mas eu também desejo bem o Gênison. Eu quero que o Gênison seja feliz. Como é que eu vou saber se isso é eu mesmo que estou dizendo isso ou é o anjo da guarda? Mas, se tiver uma comunicação e vier um espírito obsessor, e eu começar a sentir ódio pelo Gênison, vontade de eu voar no pescoço dele, matá-lo, como eu, Cícero, não tenho essa animosidade pelo Gênison, eu fico mais confortável, digo assim, realmente era um espírito. Porque como eu não desejo isso ao Gênison, e esse tipo de sentimento veio, eu acho assim, então é verdade. É um espírito. Veja, o que eu quero é o que todo médium quer, a garantia de que a comunicação é um espírito de fato. Então, ele não está nem um pouco, embora conscientemente não seja algo assim, digamos que ele esteja pensando, mas ele prefere isso porque ele dá uma segurança para ele. E aí o que é que acontece? A maioria dos médiuns ficam presos a obsessores, espíritos sofredores, a choros. É isso que as pessoas fazem, é isso que as pessoas ficam. Enquanto que dizem assim, olha, vamos ouvir seu anjo da guarda, vamos ouvir um bom conselho, a resistência é imensa. Isso são ideias preconcebidas. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher o que a gente quer. A gente vai seguir a doutrina ou a gente não vai seguir. Então, as ideias preconcebidas atrapalham muito, muito mesmo, e a gente tem que lutar para isso. Como diz São Tomás de Aquino, não me interessa quem diz a verdade, interessa se é verdade. Se é verdade, a gente fica, não interessa de onde vem quem diz, quem está falando. É uma verdade? Pronto. Então, em espiritismo é autonomia, nós vamos ter, vai exigir esforço, vai exigir sacrifícios, a gente não tem tempo para, vou usar essa linguagem moderna que a gente puxou, para mimimi, não tem tempo para milindre, esse tipo de coisinha assim, não me deram atenção. Gente, é o nosso progresso espiritual em jogo. A gente vai ficar preocupado, olha, meu nome apareceu ali, estão falando de mim, olha, eu queria fazer. A gente não tem tempo a perder para isso. A nossa existência, quantos anos a gente vai estar encarnado? Lembremos que tem espírito que passa 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos para nascer de novo. Então a gente não pode se dar o luxo de perder tempo. A gente tem uma oportunidade de progredir, não pode se dar o luxo de perder tempo. Então, essas sarças do caminho, a gente não deve nem ficar olhando para elas. É olhar a meta. Eu quero progredir, vencer os problemas que eu trago, essas questões, as dificuldades que eu tenho, os medos. Esse é que é o objetivo. Agora eu vou ficar discutindo suscetibilidade. Porque esse é meu lugar. Isso aqui tem que ser assim. Não me convidaram para fazer uma prece. Não faz isso, não faz aquilo outro. Nossa, gente do céu. Gênison, me ajude. Isso, né, Cícero? Assim, Kardec, ele não. Se a gente for ler o próximo parágrafo, veja como é que ele tratava essas situações. Só para a gente ilustrar e avançar um pouquinho mais também. Vamos, para a gente não ser a pior live. Porque do jeito que A gente falou tanto mal dos meninos, né? O Marquinhos tá de olho, viu? Deles, né? Tá aí, a pior live. Porque pior no sentido de que, assim, que a gente ia ler só um parágrafo.
Se a gente lê dois, a gente prometeu concluir o texto, né? tá vendo? Pagando. Se a gente lê dois, a gente empata com a primeira, que foram Pelo dois menos isso. parágrafos. Pelo menos isso, né? Então, vamos lá. Olha só, olha o que Pode Kardec ler. fala, dando sequência Lê. ao texto. Ó, esse desagrado, que foi tudo isso que a gente conversou aqui, a maior parte dos diretores dos grupos ou das sociedades, como eu, tem experimentado. E eu os convido a fazer como eu, isto é, a não dar importância a médios que antes constituem um entrave que um recurso. Em sua presença está-se sempre pouco à vontade, com temor de os ferir com ações por vezes as mais insignificantes. Esse inconveniente foi, dantes, mais relevante do que agora. Quando os médios eram mais raros do que hoje, tinha-se de que se contentar com aqueles de que se dispunha. Hoje, entretanto, que eles se multiplicam diante dos nossos olhos, o inconveniente diminui em razão mesmo da escolha e à medida que se compenetra melhor dos verdadeiros princípios da doutrina. Então, assim, veja que ele está dizendo o quê? Se a gente voltar no parágrafo anterior. Tem gente que atrapalha. Então, assim, não dê importância a esse tipo de gente. Show galinha. E ele diz, façam como eu. Aí eu volto ao gancho aquela pergunta que o Lourão fez, uma pergunta muito boa, por sinal. Veja como é que Kardec tratava as pessoas. E ninguém pode dizer que Kardec era um cara grosso, mal educado e rude. Muito pelo contrário. Só que ele não tinha tempo a perder com bobeira. Sabe por quê, pessoal? Não é porque ele se achasse melhor. É porque ele sabia o que ele queria e para onde é que ele ia. Então, assim, quem quiser me seguir, que venha. Se não quiser, meu amigo, você não está. Eu não obrigo ninguém a me procurar. E também eu não vou fazer sala para ninguém ficar comigo. Tanto que a gente comentou isso, acho que 2 ou 3 estudos atrás. Kardec, ele dizia o seguinte, Kardec, o que ele chegou a quase a fazer? Ele tomou a decisão de fazer, mas o pessoal disse para não fazer. Vocês continuam com a sociedade com vocês e eu vou me embora. Eu vou seguir meu rumo, vou fazer meus estudos, eu vou continuar meu trabalho. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu quero. Então, assim, para não ter confusão, já que vocês querem fazer da sociedade isso, que façam. Eu saio. Eu não vou emprestar meu nome para dar conta de uma coisa que não é do foco da doutrina espírita. Então, a gente aí tem o centro espírita, e eu vou falar do centro espírita, mas expandam isso para a nossa vida como um todo. Estou preocupado. O CEAL, vou pegar o CEAL para dizer que a gente está falando de ninguém. O CEAL tem um propósito de estudar a doutrina. O Cícero acabou de comentar, até alguns hábitos mudaram. Não vamos mais fazer palestra, vamos estudar, tem o curso de magnetismo, tem a formação de médios, tem o estudo da revista, e eventualmente a gente propõe um seminário, outro, tem o estudo do evangelho no sábado, beleza. Aí eu chego, que eu estou aqui, eu venho uma vez ou outra, uma vezinha no mês, eu dou aqui minha cara. Cícero, rapaz, bora fazer assim, cara. Ao invés de fazer o estudo na quarta, joga para terça, que na quarta eu vou fazer uma palestra minha aqui, ou só eu e você. Vamos ficar só nós dois aqui fazendo uma dobradinha? Ao Cícero ponderadamente diz assim, gente, melhor não, porque eu tenho que levar isso para o conselho, e eu acho que não é bom, porque isso pode gerar personalismo. A ideia aqui não é você e eu brilharmos ou aparecermos, não, muito pelo contrário, a ideia aqui é a gente compartilhar, estudar, e eu digo mais, o Cícero ainda faz que nem Kardec, eu digo mais, eu não faço questão de você aqui todo dia, não, eu quero mais gente, porque são várias pessoas, cada um dando uma ideia, 4 numa live, um na outra, para mostrar que não tem dono, nem tem gente que saiba mais. Aí eu faço o quê? Aí sai das costas, eu digo, cara, o Cícero é muito arrogante, muito arrogante. Ele pensa que é o dono daquele negócio lá, é assim que a gente faz. É assim que a gente faz. E a gente não percebe. E Cícero, corretamente, ele faz o quê? Eu não vou dar importância a uma proposta boba dessa. Eu não vou ser grosseiro com gente, mas eu vou dizer, cara, não dá, não posso, não convém, não é relevante, não dá certo. E eu vou ficar dizendo que ele é que está errado. Quando você olha objetivamente a situação, e aí é um ponto que eu faço um link com o que a Magda disse. Quando você se conhece, quando você sabe de onde veio e sabe para onde vai, por isso que a gente mais uma vez se socorre de Santo Agostinho, né? Questão 919a. Todo dia você faz aquela avaliação. O que foi que eu fiz hoje? Quais as besteiras que eu falei? Quais as bobeiras que eu fiz? Você está se conhecendo. Aí você tem a humildade de reconhecer. Gente, eu sou um cara completamente imperfeito.
estou morando no mundo correto para mim. Provas e expiações do lado de gente ruim, cruel, perversa. Sabe por quê? Porque eu sou ruim, cruel, perverso. É igual hoje, né, Cícero? Hoje tem a história da cultura do cancelamento, né? A pessoa que ela é vista como alguém indesejado nas redes sociais, aí faz-se uma horda, uma turba, começam a criar dificuldades para a existência daquela pessoa. Ou seja, ao invés de a gente querer corrigir o erro, né, a gente faz o quê? A gente destrói a pessoa, a gente procura destruir. Então não interessa se a pessoa apenas pensa diferente, eu tenho que eliminar a existência daquela cidadão. A custa de que discurso? Fere o bem, fere a virtude, fere o amor, fere a tolerância. E eu sendo o quê? Odiento, intolerante, mal, perverso, cruel. Né? Então, às vezes, a gente não se toca dos males que a gente causa nos outros. E a gente só quer o quê? Que as pessoas reconheçam o nosso bem. Então, qual é a proposta de Agostinho? Qual é a proposta de Kardec com esse texto da viagem espírita? É mostrar assim, vocês que estão aí sofrendo igual eu sofro, olha como é que a gente cuida dessa situação. E diga quem é que não passa por coisa como eu estou passando. Porque Kardec escrevia isso, não era apenas para deixar registrado porque ele queria. Não, era uma experiência a se compartilhar. Ele estava relatando ali o que certamente muitos dirigentes de outras sociedades sofriam. Sim, Tanto que o livro dos médios ele foi escrito com esse propósito. Olha, eu vou ensinar sim, vocês, ensinar assim, né? Eu vou mostrar a vocês como é que a gente deve fazer para evocar com segurança, para sim. que vocês chamem o espírito e depois não seja enganado, não seja obsidiado. Então, assim, Uhum. tudo isso que Kardec escreve é uma experiência como um manual. Ó, eu Isso, passei por isso e trato assim. Então, se quem quiser isso. uma forma, um exemplo, está aqui. É uma, é uma proposta de estudo, né? Uma ciência é uma proposta metodológica, você pode aplicar ou não. O Reginaldo, em algum local, já falou isso, né? Que a gente tem que levar para o grupo e o grupo tem que ter diretrizes muito sólidas e tem que ter bases muito claras do que é que ele quer. Então a gente não pode aderir a modismos, porque às vezes você tem é muito comum a pessoa ter seus estudos pessoais e a gente não pode nunca fugir dos, como é que os sociólogos falam, meu Deus, é um nome, tem uma expressão que eu acho engraçado, que é os seus capitais, né? No sentido assim, né? Cada um de nós tem os capitais. E aí você não pode fugir deles, é óbvio. Então, quem já sabe, né? Como eu sou professor, eu utilizo os capitais do professor, da experiência de sala de aula, da experiência de aluno com dificuldade, e coloco o tempo inteiro aqui no palco do debate. Né? Cada um vai colocar os seus capitais, as fichas na mesa, né? Digamos assim. Mas você não pode fazer com que, por exemplo, eu não posso chegar aqui e falando de propostas pedagógicas, que não seja a proposta espírita. Eu posso, algo alguma coisa que eu vivo em sala de aula, algum desafio, eu posso trazer para ilustrar, mas o nosso objetivo é discutir espiritismo. Então eu não posso trazer as minhas experiências de fora, que às vezes são materialistas, que às vezes não estão ali. E aí o que a gente tem visto é que os grupos espíritas têm aderido muito rapidamente, porque, como disse a Conceição, para algumas pessoas o Kardec está ultrapassado. O centro espírita precisa ter novas propostas, novas áreas de trabalho. A questão é que a gente eu fico preocupado de falar, até porque tem muitos grupos espíritas que me convidam para dar palestras em alguns grupos, e eu nunca me neguei a ir a nenhum grupo espírita. Alguns grupos espíritas que eu vou, eu sei que não são espíritas, eles pensam que são, mas não são, eu sei disso. Assim. E eles adotam muitos procedimentos diferentes, que não estão não tem nenhuma base doutrinária, não está vinculado a nada do espiritismo, mas eles acham que vão ter uma resposta mais rápida, porque eu entendo a angústia
de auxiliar aquele que sofre. Então, na angústia de auxiliar aquele que sofre, eles oferecem subterfúgios, oferecem coisas que possam acelerar o processo. E aí tem uma frase que eu acho que é atribuída a muita gente, mas aqui eu vou citar, atribuída ao Rubem Alves, né? Quando ele diz assim, né? Quando ele diz desse jeito: se você quiser ajudar uma borboleta você viu a lagarta ali naquele processo, né, de sofrimento dela para poder sair da crisálida, e você for lá com um bisturi e abrir para que ela vá mais rápido, você mata. Se você acelerar a semente, abrir a semente para ela vencer, você mata. Então, essa questão que a gente precisa entender a dor do outro, mas a gente não pode se desesperar. Então, eu não posso chegar para qualquer pessoa que seja e dizer para ela assim: olha, você vai ter que orar. É um mês, é 2 meses. As pessoas me perguntam assim: eu preciso de um tempo. Eu digo: eu não sei. Pode ser até por encarnações, mas essa é a tese espírita. É através da observação de si, rezando todos os dias, até o último dia da existência, para ter força, para não se entregar, até o último dia da existência. Esse é um trabalho a longo prazo. E aí aquela pessoa está com uma dor tão grande, que aí o que é que eu faço? Eu tento ajudar, e aí tem sempre espíritos que propõem coisas loucas, porque eles estão brincando, mistificando, e as pessoas vão e aceitam. Infelizmente é isso, a proposta espírita ela não é rápida, não é uma coisa rápida, né? Aqui o Lourão está dizendo isso mesmo. É no tempo de Deus. Então eu entendo bem isso. Porque eu sei que eles não fazem por maldade, sabe, gente? É a ânsia de ajudar toda uma população carente, porque não tem nada. Mas aí, né, Cícero, a gente sabe que e é um aprendizado, não é crítica. E quem estiver ouvindo entenda que nós estamos falando em tom de reflexão e não de Sim, julgamento. sim, sim. Existe, como Aristóteles falava, da virtude, e as pessoas não entendem o que é o caminho do meio. Eu estava conversando recentemente com algumas pessoas e o cara dizia assim: se o cara quer te matar, você não tem argumento, você tem que se defender ou fugir, não tem caminho do meio ali, não tem como meio matar, não tem como só cortar um braço, você tem que se defender ou fugir. Então, o que acontece? O caminho do meio é no sentido maior, conceitual. Quando você fala da ânsia de ajudar, a gente tem que saber também esperar o tempo das coisas, porque também é uma imprudência você enveredar por esse caminho. Então, né, eu queria dizer, assim, às vezes a pessoa na ânsia de ajudar quer fazer o bem, mas não sabe como, ela acaba errando. Tinha um princípio, eu não sei também se era Aristóteles, que dizia, né, você está estando com os meios e a vontade, mas não sabe fazer, você faz errado. Você sabe fazer, mas tem a vontade, mas não tem os meios. Sabe? Tem aquele joguinho de palavras que diz, né, que quando você querendo fazer, não tem os meios, se você fizer, você pode cometer erros. Quantos de nós não erramos por vontade de ajudar? Todos sabemos disso. A intenção, a gente sabe que é das melhores. Só que a incapacidade de saber fazer também gera males. O mal é o mal. O mal corre por isso, por não saber como fazer. Eu não sou médico. Eu vejo uma pessoa passando mal. Eu vou pegar uma faca e fazer uma cirurgia? Não tenho condição. Eu não sei fazer isso. Se eu fizesse, eu vou matar a pessoa. Né? Né? Então, assim, essa visão que a gente tem que aprender a ter, né? A gente se conhecer para saber o que a gente pode render e o que não pode render. Porque eu estava lembrando, Cícero, agora, que a sociedade espírita, elas têm basicamente três propósitos. Basicamente três propósitos. Estudar a obra de Kardec, praticar a mediunidade em grupo, não quer dizer que só lá, mas em grupo, quando existe essa
essa capacitação, esse estudo e médios aptos para isso. E, evidentemente, compartilhar o que se estuda, o que se conhece. Então, assim, o que sai disso acaba se tornando uma experiência pessoal daquele grupo. Se você for olhar lá os regulamentos que Kardec sugere para os grupos espíritas lá daquele tempo, se você for dar uma olhada naquele estatuto que ele propõe no final do livro dos médiuns, você vê que basicamente são essas três coisas que se faz. Estudar a filosofia, praticar a mediunidade em grupo ali e estudar a produção do que é feito em casa. Então, são basicamente essas três coisas. Você querer fazer outras situações, eu não critico. Como o Cícero fala, você vai a centro espírita que você percebe que lá não tem a mesma visão do céu, por exemplo. Eu não condeno, não julgo, mas eles precisam entender que quando você quer fazer uma série de outras práticas, você pode estar correndo o risco de estar se afastando do principal e do básico, entendeu? E regrar certas coisas que não estão nem ditas por Kardec também acontece. Você acaba criando os pseudodogmas, né? Ah, não, isso aqui não pode ser questionado, não pode ser discutido, porque isso aqui já foi dito. Por quem? Aí quando o cara vai saber, o Cícero está fazendo um estudo aí, né, Cícero, sobre dessa formação do espiritismo no Brasil, ele depois, quando esse estudo amadurecer, ele vai poder dizer melhor. Mas essas práticas, às vezes, ouve-se o galo cantar e não sabe-se nem de onde. E aí você vai replicando aquilo ali, né, e, como eu digo, com uma boa intenção, mas sem a boca, a aptidão, você acaba fazendo um mal, né? Sim, o Kardec tem uma frase boa, a gente está chegando ao fim, quando ele diz assim, é preciso fazer o homem para as coisas e não as coisas para o homem, né? Então, a gente primeiro, você tem que passar por um curso de formação mediúnica, estudar o livro dos médiuns. Depois que você tem esse processo, você vai lá aí você vai poder estar num grupo mediúnico sério, instruído. A pessoa diz assim, Cícero, mas a pessoa chega totalmente desequilibrada, só quer dizer, está desequilibrado? Prece, ensina ela a se equilibrar, vamos orar por ela, mas não vai botar ela para ficar recebendo espírito, recebendo a palavra, né? Estou usando aqui para a gente se entender. Não faz o menor sentido isso. Tá, naquele momento ela está tendo uma manifestação. O Espírito está falando por ela. Ok, você fala, orienta, calma, diz, olha, tem um anjo bom aí do teu lado. Vamos voltar, como o Kardec faz lá no caso da senhorita Júlia, que é um caso de possessão. Mas depois que a pessoa se equilibra, o que é que ela tem que fazer? Estudar, ler. Você diz, mas eu não quero ler, eu não quero estudar. Então você vai continuar do mesmo jeito, amigo. Não tem plano B. Não tem. E aí eu não vou lamentar. Não vou. Por quê? Porque eu sei que você já teve uma luz. Se não for para essa encarnação, é para outra. É muito difícil dizer isso, mas tem pessoas que não é para essa encarnação, né, gente? Tem pessoas que não é para essa encarnação. Ela está aqui, gente. Tem pessoas que estão encarnadas entre nós e nós não estamos falando de pessoas más, dos espíritos impuros encarnados. Existem pessoas que têm o pouco desenvolvimento do senso moral. O senso moral dela ainda não se desenvolveu. Então, tem pessoas que são endurecidas mesmo, que têm dificuldade com afeto, dificuldade com empatia. Mas ela não vai fazer, não é que ela não vai fazer o mal, né? Não, do mal. É aquela pessoa que, tipo assim, ela é indiferente com a dor alheia, assim, que para ela, se as funções básicas tiver ok, tá tudo bem, tá tudo resolvido, ela não vai te fazer o mal, mas o refinamento do senso moral ainda não foi para essa encarnação. Aí você fica dizendo assim, quando é que essa criatura vai mudar? Não vai. Não é para essa encarnação. Será que não vai ter juízo? Não vai. Nessa encarnação não tem. O que acontece é que a gente aprende, desenvolve habilidades, porque o mundo de provas e expiações é maravilhoso. Eu tenho um aluno, agora não é mais meu aluno, que ele estava naquilo que a gente chamava de Asperger, mas que na verdade é tudo dentro do espectro do autismo. E ele não tinha desenvolvido a empatia e a percepção das coisas. Ele não sabia o que era,
como é que se diz? Ironia. Conveniente, adequado. Isso, e ironia. Por exemplo, ele saía toda a aula da escola, ele saía e ele ficava desesperado porque ele não entendia por que ele saía, porque o professor chegava e dizia assim: vocês não querem nada. É um absurdo um professor dizer isso, mas infelizmente existe, né? O professor dizia assim: olha, vocês não querem nada. Ele dizia: é verdade, professor. Aí o professor expulsava ele. Esse cara tá me debochando. Ele tá me debochando. E ele chegava para mim desesperado e dizia: eu não sei porque ele me expulsa, porque eu estou concordando com ele. E ele não percebia a ironia. Tinha muitas coisas que ele não percebia. Por isso, por estar no Asperger, que não tem essas percepções. E a mãe dele ficava desesperada. Como é que ele vai ser? Eu disse: não se preocupe, ele vai criar essas habilidades. Porque digamos assim, não era no grau elevado, né? Era um grau moderado, mas dava para perceber que se você dissesse uma coisa a ele muito claramente, se não fosse muito claro, ele não entendia, ele não lia subtextos, ele não lia de maneira nenhuma. Não havia, né, entrelinhas para ele, né? Não havia entrelinhas, era complicado. Eu lembro que, como ele estudava num desses colégios de formação militar, ou um colégio desse, não quero falar qual, e aí tem uma questão de assim, então, você vai ser o chefe da turma, porque a ideia é, se você der responsabilidade, talvez ele vai agir, né? Aí o que foi que aconteceu? E teve um dia que ele bateu muito numa menina. Bateu na menina. Era criança, tá? Adulto não, é criança mesmo, assim, tipo 9 anos, assim, ele bateu. Aí foram lá perguntar por que ele tinha batido na menina. E também, quando eu tô dizendo bateu muito, pelo amor de Deus, não pense em espancamento, tá? É briga de criança. Houve uma troca de tapa que ele bateu nela. Sim, assim, ele bateu para duas crianças, ele bateu. Aí foram perguntar o que foi que aconteceu. Ele disse assim: olha, eu mandei ela entrar em forma. Ela não entrou em forma. Eu pedi de novo. Ela não entrou em forma. Como eu sabia que vocês iam brigar comigo, porque ela não entrou em forma, eu bati nela para ela entrar em forma. Ele não Ia na marra. Ele não percebeu que o fato dele bater na coleguinha era algo pior. Mais grave do que não entrar em forma. Não entrar em forma, porque ele só obedecia o que dissessem para ele. E hoje em dia, o que foi que aconteceu? Ele desenvolveu as habilidades, porque a gente aprende a conviver. É isso, eu estou dando esse exemplo, porque o que é que acontece? Com o egoísmo e o orgulho. A gente é super orgulhoso. Dá para ser orgulhoso a vida toda? Não dá. Não dá. Por quê? Porque a vida nos obriga a baixar a bola. Quando você é forte, quando tem a força da idade, essas coisas, você diz: não, vai ser do meu jeito, eu resolvo tudo. O tempo vai passando e você percebe que do seu jeito não dá. E aí a gente vai baixando a bola, vai surgindo em nós uma humildade que não é virtude. Não é uma humildade virtude. É uma humildade por circunstância das coisas. É tanto, eu converso muito com as pessoas e dizem: não, papai, antes de morrer, mudou tanto, ficou uma pessoa tão melhor. Na verdade, ele não mudou. Eu não estou dizendo isso para ninguém acabar com o progresso espiritual do próprio pai. Eu estou dizendo que ainda não foi o progresso dado. Ele vai precisar de uma outra encarnação para aquele começo de humildade se realizar em todas as etapas da vida. Porque quando a gente... por isso que a gente tem que passar por todas as questões da vida, né? Tem que encarnar homem, encarnar mulher, encarnar pobre, rico, na China, no Oriente Médio, no Brasil, em todo lugar. Para quê? Para desenvolver essas habilidades. Inclusive, vai ter encarnações que a gente vai pedir para nascer no meio desonesto, para ver se tem honestidade de fato. Para ver se tem honestidade de fato, né? Então a gente vai pedir para nascer em todas essas situações. E é muito engraçado que a tese espírita diz que a gente vai pedir. Não é que Deus vai nos dar, né? A gente vai pedir: Senhor, eu quero nascer num meio extremamente violento, para ver se eu sedimentei o amor em mim. Mas é só para sedimentar o amor em mim, porque seria egoísmo, né?
Não, peraí, eu quero nascer aqui no meio bem violento, só para eu saber que se o amor está sedimentado em mim. Não, é para que, através desse meu trabalho, eu consiga também mostrar para aquele meio violento que é possível o amor. Então, veja, que eu utilizo para o meu crescimento, mas eu também harmonizo um pouco o universo. Então, algumas pessoas, em nós, as virtudes estão agora começando o primeiro movimento. Então, por isso que você que tem um dia de santo, né? Porque tem pessoa que tem um dia que, meu Deus, é quase Gandhi. Só falta realmente vestir as roupinhas brancas e no outro dia tá insuportável, que ninguém aguenta, nem a pessoa se aguenta, de tão intragável que tá. Gente, é processo. Não estou dizendo o ideal, né, gente, é que ele ficasse o mês todo de Gandhi, né? Mas se você tem um dia, tá valendo, é seu esforço, é processo mesmo. A gente não está purificado, vai trabalhando, vai vendo, né? Agora tenta, né, ser melhor mais vezes. Gente, considerações finais que a gente já está encerrando. Eu vou aproveitar também, já que a gente falou muito de Santo Agostinho e nos valemos muito dele, para a gente mostrar como são as coisas da vida. Santa Mônica, que era a mãe dele, ela rezou, segundo o próprio Santo Agostinho comenta em suas confissões, por 33 anos por sua conversão. E ao final de 33 anos de orações, ela poucas semanas depois faleceu. E assim, não, diga, Cícera. Não, pode E terminar. eu ia dizer que eles ainda têm um relato lá dos textos que eles tiveram algumas conversas, mas mostra assim que as orações de Santa Mônica não foram em vão porque ela queria que ele se voltasse para Deus. Então, assim, ela não queria ter o filhinho dela agora para curtir a, a graça que seria vê-lo dar aula em Milão, dar aula em Cartago, e ter discussões adoráveis sobre filosofia e teologia. Mostra o seguinte, que a vida dela foi choro, dor, medo, preocupação, para que no final ela pudesse dizer assim, descansar em paz da missão que foi levar o filho para Deus. Então, assim, essas e outras histórias são muito reveladoras da nossa trajetória aqui, né? A gente tem que se esforçar para o bem, independentemente de saber se ele vai se realizar hoje, amanhã, ou depois, ou no último momento. Ó, o Lourão deu um grito aí, viu, o Gênesis? O Lourão se manifestou aí Spoiler. nessa sua fala, né? Não, mas esse spoiler aí tem 1.500 anos já, Pois você vai é, saber. né? E não vale não, né, o Lourão? A gente sabe que ele ficou bom no final, tá? Então não é No spoiler, senão final o mocinho não morre. virou santo, né? Tá igual aquela piadinha do pessoal que... Algum desses programas de humor, né? Que na época que estava passando uma novela bíblica, aí era na igreja evangélica, aí o pastor dizia assim... Aí Moisés abriu uma... Para, pastor. Não pode. Spoiler não. Aí não chegou nesse capítulo da novela. É mais ou menos isso. Mas vamos encerrar e vamos encerrar com citação de Santo Agostinho. Eu pedi para a Flor guardar aí uma citação agostiniana, que é uma das mais lindas, quando ele diz: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Gente, isso é maravilhoso. Ama e faz o que quiseres. Faz o que quiseres. Ama e faz o que quiseres. Uma vez me questionaram. Mas então só porque amar, você está liberado para fazer o que você quiser. Se não tivesse o amar antes, essa frase poderia dar um problema. Só fazer o que quiser. Ama. Se a gente estiver entendendo que Agostinho fala do amor de Jesus, o amor de Jesus significa perdoar, ser indulgente e ser benevolente. Se você conseguir trabalhar essas três virtudes, você pode fazer o que quiser. Às vezes terá de calar. Às vezes terá de gritar. Terá de corrigir. Terá de perdoar. Mas se não tiver o amor, não vai dar certo.
Porque você não... Só os frutos do amor é que precisam nascer em nós. Então, precisa que a gente saiba, o nosso objetivo é aprender a amar. Ele está dialogando com Paulo, quando Paulo disse ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor, nada seria. Então, o importante é que a gente busque fazer o melhor com as informações que a gente tem. Com as informações que a gente tem, com as leituras que a gente tem, mas nunca parem de ler, gente, nunca parem de estudar. Procure os grandes clássicos. A moral é sempre em primeira pessoa, para tirar, Flor. A moral é sempre em primeira pessoa. O espiritismo é sempre em primeira pessoa. Mas eu tenho que me basear em alguém. Então, eu quem escolho. Eu leio o livro dos Espíritos, a gente está lendo a viagem espírita para a gente aprender a escolher melhor. Para a gente, nas nossas situações, escolher um pouco melhor. Escolham bons autores, os clássicos da filosofia. A gente sempre, como nós estamos aqui na filosofia espírita, a gente tem uma tradição que desemboca na filosofia espírita, que é Sócrates, que é Agostinho, Kant é mais difícil, mas tem o Marquinhos para nos ajudar. Leiam desses grandes, Descartes é mais difícil, mas assim, um Sócrates, como é? Montaigne, acabou com o meu Michel de Montaigne, né? Que tem uma tradição ocidental. Por quê? Porque se a gente for falar de uma tradição oriental, que tem os seus valores, tem a sua cultura rica e maravilhosa, a gente precisaria mergulhar profundamente, senão a gente vai virar de ouvir dizer. Aí não dá. Para você que é espírita, Kardec deixa claro, os precursores do espiritismo é Sócrates e Platão. Então vamos ler Sócrates e Platão, vamos ler a doutrina, mergulhe, esse é um convite, nessa riqueza chamada doutrina espírita, mergulhe, mas não vá querer virar doutor da lei, não vá querer ter tudo na ponta da língua, a resposta pronta. Cuidado se você estiver usando a doutrina espírita para fiscalizar a vida alheia. É para você, não é para mais ninguém, é para você. Meu amigo Gênison, muito obrigado, eu vejo você na próxima semana, dia amarelo, com copo amarelo, todo amarelo, tá certo? Tá ótimo, perfeito. Um abraço. Tem umas ordens aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos só aos nossos avisos da noite, antes da gente fazer a nossa prece, tá bem? Amanhã, às 20 horas, tratamento espiritual. Amanhã vai ter um depoimento que eu tenho certeza que vai emocionar vocês, porque é um depoimento maravilhoso sobre uma pessoa, porque amanhã a gente vai estar trabalhando essa questão das ideias suicidas, de pessoas que escutam vozes que queiram levar ao suicídio. A gente vai estar trabalhando esse tema, vai ter depoimento, vai ter o Andrezinho do Rio Grande do Sul que vai vir aqui conversar conosco. Amanhã vai ser joia. Sábado nós temos a Rosana, que também vai falar. A Rosana teve mês passado, as pessoas adoraram. Ela vai estar aí, já tem lá no Instagram o vídeo que ela postou, a chamada, vai ser maravilhoso sábado. E amanhã nós temos a campanha nova do CEAL. É uma campanha de divulgação, porque está chegando a hora do retorno, hein? Está chegando a hora, já a gente está de volta com as reuniões presenciais, mas nós não vamos parar as lives, tá bom? Você que agora já nos acompanha pelas lives, que está aí com saudade, com saudade não, né? Que está preocupado, não vai parar as lives, vão continuar, todos os trabalhos vão continuar virtuais. Convido vocês a estarem comigo amanhã na prece, conosco amanhã, na prece, das 6 horas, e à noite, às 20 horas, vamos fazer magnetismo pelos doentes. Quero mandar meu abraço, registrar meu abraço, as minhas preces para minha amiga Rosângela, um abraço, a gente está com saudade, e você já está conosco aqui, estamos em vibração positiva. Se não compartilhou, ainda dá tempo, hein, gente? Quem não compartilhou, dá tempo de compartilhar, que vai que o sorteio é amanhã, só o Pedro está de fora, porque ele fez campanha contra, né, Pedro? Tá, joia? Vamos fazer nossa prece final de encerramento, uma prece curta, agostiniana 2, porque é quarta-feira, as preces são mais curtas. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Bondoso Deus, Pai amantíssimo,
Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos a Allan Kardec pelos conselhos da noite, a Santo Agostinho, que sempre é uma inspiração para todos nós. Aos nossos anjos nós rogamos que nos sustentem e nos amparem. A Ti, Jesus, que é nosso modelo e guia, nós pedimos que nos abençoe. E em nome de Deus, damos por encerrado o estudo desta noite. Fique conosco, Pai, hoje e todo sempre. Que assim seja. É isso, meus amigos. Opa, estou sendo cobrado aqui da caridade e o perdão, olha aí. Mas a pessoa fez a campanha, né? Agora está assim, né? Devia não ter feito a campanha. Um abraço pro meu amigo Marcelo. Um abraço, Marcelo. Deus lhe abençoe. Marquinho está aqui. O pessoal de Curitiba que está assistindo, né? Um abraço para todos. A gente, poxa vida, saudade de todos. Já está com 3 anos que eu não vou a Curitiba. Vamos ver aqui, Flor, quem é? Eu falei, a Valquíria está presente. Eu não falei com a Valquíria no começo. Coisa feia, né, Valquíria? Não falei com você. Oi, Socorro, tudo bem? Um abraço, Socorro. Socorro tem estado sempre conosco. Rosemarie também está assistindo sempre conosco. Denise, um abraço. Deixa eu ver aqui mais comentários. Quem está fazendo aqui, dando boa noite? A Mariane, que é a irmã da Airan. Dulce, um abraço, Dulce. Corações amarelos. Edneuza de Manaus. Coisa boa. Juliane. Boa noite. Até amanhã, Valquíria. Um abraço. A Juliane está faltando aí umas reuniões, né, Ju? Tenho percebido, viu? Seu nome está na minha lista. Abraço, Lourão. Deixa eu ver quem está mais aqui. Boa noite, até amanhã, Pedro. É isso, meus amigos. Neuminha, um abraço, Neuminha. Eduardo Marinho, também, outra pessoa que está sempre conosco. Trabalhador da casa, só não é ainda trabalhador da casa, que a casa ainda não voltou, né, Eduardo? Sim, é porque eu não falei com você no começo, Valquíria. Por isso que eu estou agora registrando aqui o meu abraço para você. Olha aí, Juliane. Perdão, é isso aí. É isso, meus amigos. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Que a gente tenha uma boa noite de sono. Que os anjos nos inspirem. Flor, os nossos comerciais.